sólido por uma integral dupla, você tem que saber direitinho. Se o volume do sólido for modelado por uma integral tripla, no caso, a tripla de 1, dá sempre positivo. Tá? Dá uma olhadinha lá na descrição do sólido, ver se não tem algum errinho de contas. Vai ser por aí. Então vamos resolver algum exercício. Pode ser da lista. A sua dúvida tem em algum ponto específico do desenvolvimento, Odélio? Da resolução? Então, é porque aparentemente o sólido ele era um cilindro, só que a parte as questões que a gente resolveu de cilindro tinha pelo menos as partes superiores e inferiores dele eram planas, sabe? Uhum. E nesse não é, são duas curvas, aí tá me complicando na cana do cálculo. Então, o que vai mudar ali vai ser o limite de Z. Quando o teto e a base são planos, no caso até planos horizontais, os limites de Z são constantes. A Z vai do plano Z igual a 0 até Z igual a 5. Então, quando você fala Z igual a 0, Z igual a 5, são planos horizontais. Então, quando o teto é uma outra superfície diferente de um plano, você vai se referir a essa superfície ali no limite superior ou no limite inferior. Tá? Então, você precisa pegar a equação que define a superfície, que faz papel de teto, e colocar lá no limite superior de Z. Você vai pegar a equação que define o fundo do sólido e vai se referir a ela no limite inferior de Z. Não sei se deu para compreender. Não, entendi sim. Entendi sim. Entendeu? É o cálculo que complica um pouco na hora de fazer. Mas eu vou sentar com calma para resolver isso ainda. Eu não fiquei muito tempo para resolver ela, não. Vocês têm alguma questão em particular que gostaria que eu resolvesse, ou eu posso escolher uma aqui do texto base, do Stuart? Pode escolher uma por enquanto, que eu vou tentar achar aqui. Tinha uma aqui que eu marquei, mas agora eu esqueci. Pode ver uma aí que depois eu acho a minha. Tá. Vou colocar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui para vocês o Stuart, a gente pode escolher junto. Lá na seção 15.8, né, que é uma seção que fala só de integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Vai falar relação, exercícios. Aqui, por exemplo, ó. Tá vendo aqui? É um cilindro. O teto dele, no caso aqui, ele tem tampa e ele tem fundo. Percebe? O teto dele é um pedacinho do plano, Z igual a 4. Então entrou aqui, ó. Então entrou aqui, ó, no limite superior de Z. Tá? O Z igual a 4 entrou aqui. E o fundo dele, olha, o fundo dele é dado por essa superfície aqui, ó, um pouco oval. Não sei se está descrito aqui. É um paraboloide, ó. O fundo dele é o... Marquei tudo. O fundo dele é esse paraboloide aqui. Vou botar o marcador. Tá? Então o paraboloide. Então o paraboloide vai entrar como limite inferior. Olha aqui. Aqui já está descrito em termos de coordenadas cilíndricas no caso, mas é um limite inferior ao paraboloide, o limite superior é o plano horizontal. Aqui as questões. Então, o início aqui da lista é para você treinar um pouco a questão de interpretar o que são, né, as coordenadas cilíndricas, identificar algumas equações. Aí aqui uma equação é dada em coordenada cilíndrica, você pode passar para cartesiana, depois tem equações em coordenadas cartesianas que você pode passar coordenadas cilíndricas, esboçar
as regiões descritas por essas componentes aqui, só para treinar mesmo a interpretação. Na prática, tudo depois vai ser aplicado aqui, ó. Por exemplo, nesse bloquinho do 17 ao 28, que é na hora de você, de fato, calcular a integral. Tá? Querem escolher? Podem escolher aqui, do 17 em diante. Fala, Aline, quer escolher uma, Derek? Pode ser 19? Pode ser. Deixa eu ampliar um pouquinho, copiar e colar lá. Vamos voltar. Então, questão 19. Quinze ponto 8. Quinze ponto 8, questão 19. A questão fala assim, ó, calcule a integral tripla. Já conheço a função que eu vou integrar, então já está montada aqui. Onde V de dV, onde é o sólido no primeiro octante. Então o sólido ele está no primeiro octante. O que quer dizer isso? Quando ele fala assim, primeiro octante. O que você entende por primeiro octante? É como se fosse o primeiro quadrante no plano XY ali. Isso aí. Enquanto lá no plano XY, os eixos coordenados, né, dividem o R2 em 4 partes. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante, não é assim? O segundo, o terceiro e o quarto. Os eixos coordenados x, y e z dividem o espaço em 8 partes. Tá claro isso para vocês? Se eu tenho aqui 8 partes, fica meio difícil desenhar. Eu vou tentar. Por exemplo, aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho outro plano, aqui eu tenho outro plano. Percebe? Mas esse plano aqui continua lá para trás, ó. Esse plano continua para cá. Então eu posso pensar aqui em paredes que dividem aqui o espaço em 8 partes. Eu falo assim, a princípio 4, né? Eu tenho 4 cômodos aqui em cima. Só que eu também tenho a parte de baixo. Percebe? Então eu tenho 4 cômodos aqui em cima e 4 cômodos embaixo. Então os planos coordenados no R3 dividem o espaço em 8 partes, que a gente chama de octante. Quando se refere aqui ao primeiro octante, é esse primeiro cômodo aqui da frente. Assim como o primeiro quadrante é a parte que tem o eixo X positiva e o eixo Y positivo, o primeiro octante é isso. O primeiro octante é a parte do espaço do R3 que tem o eixo X positivo, o eixo Y positivo e o eixo Z positivo. Então essa parte aqui. A gente nem precisa fazer esse pontilhado que vai lá para trás, nem para a esquerda, nem para baixo. Porque a gente não vai para esse território. A gente vai se limitar a ficar nesse cômodo aqui da frente. Tá claro? Tá sim. Então estamos aqui na frente. Então a gente não vai passar para os outros subespaços. A gente vai ficar nesse espaço aqui da frente, onde a gente fica realmente mais confortável até para fazer o esboço. É sempre mais difícil fazer esboço de figuras que estão lá atrás, né? Mas agora está aqui na frente. Beleza.
Então, estou no primeiro octante, que está abaixo do paraboloide. Então, está no primeiro octante e está abaixo do paraboloide. Z igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Se o enunciado não mencionasse que a figura aqui, que a superfície é um paraboloide, mesmo assim você saberia, só de olhar a expressão, que é um paraboloide? Caso ele não mencionasse. Então, observa que nós temos uma equação, estamos trabalhando no R3. Então, só daí eu já sei que é uma superfície. Porque toda equação define uma superfície no R3. Ah, eu não lembro do padrão de paraboloide, não. Mas eu sei identificar os traços. Já é o suficiente. Se eu zerar aqui o Z, olha, se você zerar o Z, você cai numa circunferência, observa? Uma circunferência de centro 0, 0 e raio 2. Então, o traço no chão é uma circunferência. Tá? Esqueci de voltar aqui. Então, se eu zerar o Z, é uma circunferência. Voltei só para não... Eu vou traçar aqui. Ó. O traço no chão é uma circunferência de raio 2. Se eu zerar o X, o que eu vejo? Se eu zerar o X, eu vejo uma parábola. Olha aqui. Z igual a 4 menos y ao quadrado. É uma parábola côncava para baixo. Tá? Então, é uma parábola côncava para baixo, que passa aqui no y, 2 e menos 2, que são as raízes, e corta o z lá no 4. E se eu zerar o y, também vejo uma parábola, só que ela está nesse plano aqui que sai. Ó. Tá? Fazer aqui o traço mais longo, só para dar uma perspectiva diferente. Se eu fizer o z igual a uma constante, se eu fizer aqui z igual a constante, também eu caio em circunferências. Ou seja, as curvas de nível são circunferências. Então eu tenho um paraboloide, é como se fosse uma parábola girando em torno do eixo z. É uma superfície de revolução. Tá? Então, mas o nosso sólido não pega toda essa parábola. O que nós queremos? Eu quero o sólido que está abaixo da parábola, ótimo, mas que está no primeiro octante. Então o que conta é só isso aqui, ó. 1, 2, passa aqui no 2, 1, 2, passa aqui no 2. Aqui eu tenho um arco de uma circunferência. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o arco de uma parábola, que iria lá do outro lado, né? E aqui eu tenho também outro arco de outra parábola. Tá? Consegue visualizar um sólido aqui? Vamos botar pontilhado, né? Sim. Dá para ver? Esse sólido tem quantas faces? Ele tem um fundo, ele tem uma parede lá atrás, ele tem uma parede aqui do lado, e ele tem uma superfície aqui, ó, de frente. Percebem? Então são quantas faces? 4. 4 faces. Tá? Então são 4 faces aqui. Bom, independente se eu fiz o esboço do sólido ou não, o importante é você, de alguma maneira, perceber qual superfície faz papel de teto e qual superfície faz papel de base. Né? Com o esboço do sólido aqui, ou só pela leitura do enunciado, o objetivo é você ver qual superfície se esse sólido tem um teto, se ele tem uma base. Então aqui eu vejo que a base dele é essa figura aqui. Essa parte aqui, né? Esse lado. E esse lado é um pedacinho do plano XY. Então a base dele é um pedacinho do plano Z igual a 0. Então se eu sei qual é a superfície que faz papel de base, eu sei qual é o limite inferior de Z. O limite inferior de Z é dado pelo plano Z igual a 0. Ok? E o teto?
esse lado aqui, ó, não é teto do sólido. Pensando em direção e sentido de Z. Esse lado aqui não é teto do sólido. Pensando em direção e sentido do Z. Quem vai fazer papel de teto do sólido é essa superfície. É claro que esse teto ele vai descendo até tocar o chão, mas é o teto. Ok? Então quem faz papel de teto aqui é um pedacinho do paraboloide. Então no limite superior de Z, você vai ter que se referir ao paraboloide. Tá? Como eu já tenho aqui Z em função de x de xy, é só completar aqui, ó. 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É isso que a gente queria. Eu queria perceber no R3, né, lendo o enunciado ou fazendo o esboço, que for mais prático, saber se eu consigo identificar qual superfície é o teto, qual superfície é a base. Uma vez que você sabe disso, você sabe os limites de Z. Professor, uma pergunta. Na maioria das questões que a gente vem fazendo, o teto sempre é a superfície em si. Tipo, sempre é a função da superfície. Isso é uma regra ou é, tipo, ou aconteceu nas maiorias das questões mesmo? Ou é uma regra mesmo? Não, fala de novo, não entendi. Tipo assim, o senhor sempre está falando da gente reparar o teto E a base. E a base. Isso. A base sempre está sendo sempre Z igual a zero, e o teto está sempre sendo a função da superfície em si. Tipo, se a superfície é um paraboloide, é aquela função. Se é um cone, é aquela função. Isso é uma regra ou pode acontecer alguma forma de isso mudar ou não? Não, então, se for o que é comum nos exercícios, que pelo menos que a gente já fez aqui, é que a base, né, ou a base ou o teto é uma constante. Isso, né, no geral, não precisa ser constante. Então, por exemplo, vou fazer aqui embaixo. Se eu tenho assim, ó, imagine que eu tenho um cilindro, tá? Só que o teto dele é que tá. Aqui o teto dele é uma outra superfície, tá? Uma outra superfície que não é uma constante. E a base dele é uma outra superfície também que não é uma constante. Então, aqui eu tenho uma função f de xy, aqui eu tenho uma função g de xy. Tá? Então, nesse momento aqui, eu vou escrever que o meu sólido tem um teto e uma base. Um teto e uma base na direção de qual eixo? Na direção do eixo Z. Quem é a base? Quem é o limite inferior? A função g em xy e o teto, a função f em xy. Esse é um ponto. Respondi a sua questão? Respondeu. Tá? O que pode ser diferente disso, Luiz? E se o meu cilindro não estiver em pé? Se o meu cilindro estiver aqui assim. E aqui o limite, né, é uma outra superfície, e aqui o limite é uma outra superfície. Aí agora, eu vou ver um teto e uma base na direção de y. Tá? Aqui eu tenho uma função m, que vai depender de x e z. E aqui eu tenho uma função n, que vai depender de x e z. Então, quem é o limite inferior e superior? Agora, eu tenho que imaginar teto e base, não na posição vertical, como eu estou mais acostumado. Meu teto e base agora, na verdade, é quem está mais à esquerda e quem está mais à direita. Quem está mais à esquerda é o limite inferior, no caso aqui a função n, e quem está mais à direita é o limite superior, nesse caso a função m. Tá? O que pode mudar é isso. Nesse caso aqui, Z, eu sei quem é o teto e a base. E as coordenadas polares irão ocorrer em x e y. Aqui eu sei que o y é que eu sei quem é o teto e a base, e as coordenadas polares irão ocorrer no plano XZ. Tá? Tem ainda outro caso, se o cilindro estivesse na direção do eixo X. Aí o X é na direção do eixo X que eu teria que ver quem é o teto e a base. Na verdade, é quem está, a superfície que está mais aqui na frente e qual é a superfície que está mais lá atrás. Ok? Ok. Voltando aqui. Então, como aqui o meu sólido, eu estou vendo, pegando aqui o eixo Z como orientação,
a base é um pedacinho do z igual a zero e o teto é um pedacinho do paraboloide. Com isso eu vejo o limite de z. Está faltando ver o limite de quem? De x e y. Só que eu não preciso ver o limite de x e y aqui no R3. É claro que está aqui, mas eu posso focar minha atenção só no plano XY. Fica mais simples. Mas para isso eu preciso projetar todos os pontos que compõem o sólido no plano XY. Qual é a sombra desse sólido lá no plano XY? Vai ser 1/4 de um disco de raio 2. Tá? Então a descrição das variáveis x e y eu vou ver aqui no R2. Observando uma vez que é um disco, ou qualquer pedaço de disco, eu vejo que vale a pena passar para polar, se fosse o caso. Ou passo tudo aqui para a cilíndrica. Tá? Tranquilo. Então, tranquilo? Então, com relação à descrição das variáveis, está tranquilo mesmo? Então, agora você vai escolher. Você quer passar todo o problema para a cilíndrica, o problema integral tripla, ou você pode resolver a primeira em Z, e assim que cair na dupla, você passa para polar. É a mesma coisa. Eu não vejo diferença nenhuma. É só uma questão de nome e de momentos diferentes para você fazer a troca de variável. Mas em se tratando de conta, vai ser, no final das contas, é a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai passar a integral Passar tripla para polar depois. Então vamos fazer a primeira em Z e depois passamos para polar. Tá ótimo. Deixa eu copiar aqui o meu problema, para não esquecer, lá para outra tela. Então, o problema é esse aqui, ó. Vou continuar então a resolução. Aqui eu tenho integral tripla da função dada pelo enunciado. Primeiro com relação a z, com z variando de 0 até o paraboloide. Não é isso? Z variando de 0 até o paraboloide, está certinho. E as duas últimas, no caso aqui, dx e dy, eu nem vou me dar o trabalho de descrever em cartesiano, porque eu sei que eu vou passar para polar. Então eu só vou deixar indicado d. E eu sei que d é um pedacinho do plano. Mas qual é o pedacinho do plano? É 1/4 de um disco de raio 2. Então deixa aqui indicado. Posso passar tudo isso para a cilíndrica, mas não, eu prefiro resolver a primeira em z. Então como é que fica essa primeira integral aqui em z? Vou repetir as duas últimas e vou resolver a primeira aqui em z. Quer resolver a parte? Vou chamar isso aqui de i. Quanto que dá essa integral na variável z? Quanto que é a integral de x na variável z? XZ. XZ. Quanto que é a integral de y na variável z? YZ. E quanto que é a integral de z na variável z? Z ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Mas o z está variando de quanto a quanto? O z está variando de 0 até 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha, então vou pegar tudo que é z aqui e trocar por isso. Tá? Então fica assim, ó. Fica x vezes 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas eu poderia ter colocado em evidência, né? Y vezes 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Mais z ao quadrado, que é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2. Então eu peguei a função primitiva e troquei tudo que é z pelo limite final. Está aqui. E agora eu devo pegar a função primitiva e trocar o z por 0. Né, e descontar disso, mas vai zerar tudo, percebe? Então o resultado da primeira integral é tudo isso.
tudo isso aqui. Ok? Vou botar aqui. Esse é o resultado. Que eu posso copiar e colar, né? Já adianta. Olha aí. Já ficou grande. Tá? Então tá ali o resultado da primeira integral. Acabou a integral tripla. Isso aqui na variável dx dy. Tá bom? Agora acabou a integral tripla. Caímos numa integral dupla, na qual é conveniente passar para polar. Então vamos passar para polar. Vou desenhar, vou ter que continuar em outra tela. Como é que fica esse problema aqui em polar, gente? Passando para coordenadas polares. Tudo que é x, eu troco por r, cosseno Cosseno. θ. Aí vai dar coisa Aqui, grande. isso. Vou colocar em evidência, tá? Melhor colocar em evidência, né? Não sei. Vamos ver aqui. Agora já está assim, agora vamos terminar. Aqui, o x já foi, r cosseno θ. 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Você pode botar o menos aqui, pelo menos, em evidência. Aí fica assim, ó, 4 menos... Se você colocar esse menos aqui em evidência, esse, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, que se reduz a r ao quadrado. Tá bom? Da mesma forma aqui, o que é y em coordenada polar? É r seno θ. E 4, repete, o menos eu boto em evidência, e o que sobra se reduz a r ao quadrado. A última parcela é 4 menos r ao quadrado também. Tudo ao quadrado sobre 2. Então, aí. Passei a função todinha em termos de coordenadas polares. Tá? Preciso agora descrever dr e dθ. Lembrando que a minha região é aquele disco. Aliás, aquela parte do disco, né? 1/4 do disco de centro 0, 0 e raio 2. Para que eu veja que o r está variando de 0 a 2 e o θ, para me referir a esses pontos que estão aqui, ó, no disco. O θ está variando de quanto a quanto? O ponto que tem menor R é o 0, o ponto que tem maior 0 a R, 2. o R. E o θ? 0 a π sobre 2. 0 a π sobre 2. Todo mundo viu? 0 a π sobre 2. Então tá ali. Então passamos a função para termos de coordenadas polares, descrevemos a região, né, em termos dos limites aqui de coordenadas polares, mas está faltando uma coisinha. Jacobiano. Jacobiano. Então atenção, tudo aqui precisa ser multiplicado pelo jacobiano, tá? Então tem esse R aqui vezes todo mundo. Bom, piorou a beça, né? Eu tinha só x mais y mais z, virou isso tudo, né? Assim, visualmente ficou bastante, né? Ficou pesado a notação. Mas olha só os limites são constantes, tá? Então compensa. Tudo que a gente fez aqui compensou, tá bom? Então vamos encarar agora, vamos resolver. Agora é continha, tá? São muitas continhas, mas são resolver a integral e jogar os limites que são constantes. Então vamos lá. Vou chamar aqui de 2i. Dá para dar uma resumida aqui? Deixa eu ver. Na primeira parcela, vou repetir a última integral de 0 a π sobre 2. A primeira parcela, eu vou integrar com relação a R, tá? Então tem um R aqui vezes todo mundo, não tem? Então esse R do jacobiano, eu posso até escrevê-lo assim, ó. Tiro ele daqui e boto um R2 aqui, tudo bem?
um R2 aqui, um Rzinho aqui. Só para não precisar ficar repetindo tudo isso no outro passo. Tá? Eu já coloquei o jacobiano aqui dentro. Bom, agora olhando só para a primeira parcela, olhando só para isso aqui. Eu vou integrar só com relação a R. Então, cosseno θ, eu posso repetir. Tá? Vezes, agora eu vou me preocupar com isso aqui, ó. Eu vou me preocupar só com a integral de R2 vezes 4 menos R ao quadrado. Tá? Vou fazer a parte, vou fazer lá na outra tela. Quanto que é a integral de R2 vezes 4 menos R ao quadrado? É polinômio, produto de polinômio, você pode aqui fazer a distributiva, vai ficar 4R2 menos R à quarta, são dois polinômios que você sabe resolver de imediato, então aqui fica 4R3 sobre 3, menos R5 sobre 5, com R variando de 0 a 2. Quando eu vou jogar o 2 no limite final e jogar o 0. O 0 vai zerar mesmo. Então minha atenção está só ali no 2. 2 ao cubo é 8 vezes 4. 32. Vou deixar indicado. 32 terços. E aqui 2 à quinta é 32 também, só que sobre 5. Para eu reduzir aos mesmos termos, ao mesmo denominador, vai ficar 15 avos. E aqui é só multiplicar, ó. 5 vezes 32 menos 3 vezes 32. Seria 5 partes de 32 menos 3 partes de 32. Vão ser 2 partes de 32, que é 64. Tá? Então aquela integral lá deu uma constante. Ó. 64, 15 avos. Vou voltar para lá. Então estou aqui, ó. O cosseno ao quadrado coloquei em evidência e me concentrei só na integral de R2 vezes 4 menos R ao quadrado, que eu sei que deu 64 sobre 15 avos. Tá? Posso colocar até a frente, para não confundir aqui, para parecer, né, que eu estou multiplicando o cosseno. Acho que eu voltei demais. Tá. Por exemplo, aqui, ó. Vou chegar o cosseno para cá um pouquinho. Vou botar aqui à frente. Aqui eu tenho 64 sobre 15 avos. Ok? Alguma pergunta, gente, na integral da primeira parcela? Não, tranquilo. Então vou repetir a mesma coisa agora na segunda parcela. De novo, vou colocar o seno θ em evidência e me concentrar na expressão que ficar, que é exatamente a mesma. Se eu tirar o seno θ aqui, ó, vou ficar com R2 R ao quadrado vezes 4 menos R ao quadrado, que é a mesma expressão. Que o resultado eu já tenho. 64, 15 avos. Tá bom? O que vai ser realmente necessário fazer a parte vai ser essa aqui. Ó. Tá? Aqui, se você quiser, você pode colocar o meio em evidência. Vou colocar aqui o meio em evidência. Vou me concentrar, então, só na integral do numerador. Tá? Que é o R vezes 4 menos R ao quadrado ainda. Então, essa eu vou fazer a parte. Então, integral. Vou fazer aqui de outra cor. Então, quanto que é a integral de R vezes 4 menos R ao quadrado? Como é que você resolve essa integral aqui? Ou você resolve o produto notável, a distributiva, e resolve, né, toda a integral de todas as parcelas, ou você pode fazer uma substituição simples, que eu acho que é mais rápido. Pode ser? Por que eu sei que vale a pena fazer uma substituição simples? Porque derivar da função que está dentro, se eu derivar a função que está aqui dentro, ó, a derivada de 4 é 0, e a derivada de menos R ao quadrado é 2R. E aqui fora eu tenho R, que é algo proporcional a essa derivada.
Então eu sei que vale a pena. Dá para fazer sim uma substituição simples. Eu vou chamar isso aqui de U. A derivada de U é menos 2R dr. Como é que fica esse problema na variável U? O que é 4R2 virou U ao quadrado. E o R? dr, eu tiro daqui, ó. O R dr vai ser du dividido por menos 2. Eu vou colocar isso aqui fora, tá? Menos meio lá fora. Alguma pergunta até aqui? Não, professor. Então vou repetir o menos meio. Vou resolver a integral de U ao quadrado, que é U ao cubo sobre 3. E vou voltar para a variável original. O U é 4 menos R2. Só que ficou ao cubo agora. Tudo dividido por 6, com R variando de 0 a 2. Quanto que dá aquela expressão ali quando R vale 2? Quando R vale 2, aqui dentro vai ficar 4. 4 menos 4, 0. Vai zerar. Tá? Então, quando jogar o limite superior, vai zerar aquela expressão. Menos, agora eu vou jogar aquela expressão no limite inferior. Que tem um menos também ali da expressão. Fica 4. O R vale 0. Vai zerar aqui essa segunda parcela. Eu vou ficar só com 4 ao cubo. Quanto que é 4 ao cubo? 64. 64 dividido por 6. Então o resultado dessa aqui é 64 sextos. Tá? Posso simplificar. Mas eu acho que tem alguma coisa de 64 também, tem? A coisa eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver. Então isso aqui é meio vezes 64 sextos. Tá bom? Dθ. Então olha só. Fui resolvendo cada parcela. Em cada parcela que eu pude colocar em evidência, eu já coloquei e me concentrei só na parte que envolvia R. Tá? Chegamos então nessa expressão. Até esse passo aqui, tudo bem? Posso continuar? Pode. Pode sim. Então, beleza. Então, primeira parcela. Só repetir a constante. 64 quinzeavos. Vou me concentrar aqui, ó, na integral de cosseno. Quanto que é a integral de cosseno? A conta é grande, né? Fazendo a parte para não embolar muito. Vou botar aqui. Quanto que é a integral de cosseno de θ? Seno θ. É seno θ. Mas o θ está variando de quanto a quanto? O θ está variando de 0 até π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0. Então essa integral aqui vale 1. Tá? Então eu já fiz ali a parte, ó, e vi que essa integral aqui vale 1. Então o resultado da primeira parcela é 64 quinzeavos. Segunda parcela. Quanto que vale a integral do seno? Vou resolver também a parte. Será que vale 1 também? Será que é 0? Não sei. Quanto que é a integral de seno de θ nesse mesmo território? Qual é a função que eu derivo da seno? Atenção, é menos cosseno de θ. Menos cosseno de θ variando de 0 a π sobre 2. Atenção na hora de jogar também. Vou pegar menos cosseno do limite final, menos cosseno do limite inicial. Tá? A gente pega aquela expressão ali primitiva que tem um sinal de menos, e jogo pelo limite final, menos, pego a primitiva que tem um sinal de menos de novo, e jogo o limite inicial. Bom, cosseno de π sobre 2 é 0. Isso aqui é 0. E aqui fica mais 1. Olha aí. Cosseno de 0 é 0, não? É 1, quer dizer? Aqui é cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, fica mais 1. Ok? Então essa expressão aqui também é 1.
Então, 1 vezes 64 quinzeavos. Então, é parcela. E essa última aqui, a gente pode simplificar, né? O 2 vai ficar aqui 32. Posso simplificar por 2 de novo. Dá 16 terços. Posso colocar o 16 terços em evidência, que é a constante. E vou integrar 1. Quanto que é a integral de 1? Aqui só tem constante. Se eu coloquei a constante toda em evidência, eu vou ficar só com 1. Quanto que é a integral de 1? A integral de 1 de θ. É θ. Teto. Com θ variando de 0 a π sobre 2. Então isso aqui vai dar π sobre 2. Eu poderia fazer direto. A integral de 1 sempre me dá o comprimento do intervalo, tá? Quanto que mede o intervalo que vai de 0 a π sobre 2? Ora, é π sobre 2. O comprimento desse intervalo vale, né, π sobre 2. Então isso aqui é π sobre 2. Então isso aqui dá para simplificar de novo. Bom? Então ali eu tenho 64 mais 64, 128 quinzeavos, mais 8π sobre 3. Tá? Posso reduzir, posso deixar assim mesmo, tanto faz, mas as continhas estão aí. Então esse é o resultado da integral. Aquela integral tripla lá no início, né, que tem aquela função densidade aqui, e o sólido é esse sólido, né, que é limitado pelo paraboloide só no primeiro octante. Ok? Bacana. Bacana? Então, o que eu gosto de destacar? Que o final, gente, é sempre uma coisa recorrente. Então, no final das contas, a gente resolveu integral de cosseno, integral de seno, integral de polinômio. A gente caiu numa integral dupla, mas a gente partiu de uma integral tripla. Então é sempre assim. Eu saio de uma integral tripla, tenho que fazer as escolhas certas. Ah, não, eu vou passar para cilíndrica, eu vou passar para polar. Aí caiu numa integral dupla. Ah, na dupla eu sei passar para polar. Beleza, caiu agora eu tenho duas integrais simples, uma em R e uma em θ. Então a gente vai caindo trocando um problema por outro. Mas é um problema, trocando um problema que eu não conheço, que é novo, por algo que eu já conheço. Né? Matemática faz muito desse raciocínio. Então, assim, eu tenho que decorar tudo isso, professor Eduardo, né? De cálculo é muita coisa. Realmente, se você for olhar, né, as coisas vão se acumulando. Mas não é decorar tudo. Você tem que saber tomar a decisão certa em cada momento. Tá bom? Então, qual é o foco? Como eu vejo assim, o que é mais importante? Você sabe descrever um sólido? Porque saber descrever o sólido é o que te dá competência para preencher os limites de uma integral tripla. Feito isso, você vai resolver 3 integrais. Ah, vale a pena passar para cilíndrica ou esférica? Como é que eu passo? Aí você vai lembrar lá das relações do jacobiano. E, por fim, terá 3 integrais para você resolver. Aí vamos rever, então, as técnicas de integração. Tá, isso é o nosso curso. Ok? Vê se tem alguma consideração, alguma pergunta. Deixando tá quietinho hoje, o que foi? Não tem pergunta nessa, eu só estou olhando, porque essa questão os temas consegui fazer. Ah, que bom. Show de bola. Então é isso. Querem fazer outro exercício? O que vocês acham? Alguém achou aí? O Débora estava procurando. Sim, era 22. A 22 dessa lista mesmo? Isso. Deixa eu copiar aqui e já cola aí. Beleza, vamos fazer essa. Só um minutinho que eu tô copiando aqui.
Determinar o volume do sólido que está dentro do cilindro, como da esfera. E aí? O que é isso, gente? Se ele não falasse nada, tá claro para você que isso aqui é um cilindro? Sim. Sim? A ideia é essa, se eu pego, né, se ele não fala nada, ao menos os esboços individuais eu faço. Eu gosto de fazer. Por exemplo, esse aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, eu sei que é uma circunferência. Ah, mas é uma circunferência no plano XY. De fato, aqui no chão é uma circunferência. Mas fora do plano. E no R3, essa equação define algo que vai além da circunferência. Uma vez que não tenha componente z na equação, eu trato isso aqui como sendo livre na direção de z. Ou é uma superfície que é formada por retas paralelas, infinitas retas paralelas ao eixo z. O que essas retas têm em comum? Além de serem paralelas ao eixo z, é que elas têm que passar em cima daquela circunferência, que é um traço, no plano XZ. Tá? Então daqui eu tenho um cilindro. Isso aqui é um cilindro de raio 1. Ele não está cheio, ele está oco. Tá? E ele é infinito, tanto para cima quanto para baixo. Então eu tenho esse tubo aqui infinito em torno do eixo Z. E essa outra equação? Aqui já disse que é uma esfera. Mas, de novo, se não mencionasse nada, pelo menos os traços eu sei, né, e você também sabe identificar. Nós já fizemos isso muitas vezes no nosso curso. Se eu zerar o Z aqui, eu caio numa circunferência de centro 0, 0 e raio 2 lá no chão. Se eu zerar o X aqui, é outra circunferência, só que nesse plano de frente. Se eu zerar o Y aqui, é outra circunferência, só que nesse plano aqui que sai do quadro. Então, só pelos traços aqui, ó, eu tenho esses 3 arcos, que são 3 traços da minha superfície. Dá para me deduzir que essa superfície é, sim, uma superfície de uma esfera. Tá bom? Bom, observa que essas superfícies são superfícies de revolução. O cilindro aqui pode ser gerado ao girar uma reta em torno do eixo Z. A esfera ela pode ser gerada ao girar um arco em torno do eixo Z também, por exemplo. Ambas as superfícies são superfícies de revolução. O que isso tem a ver? Que se as superfícies de revolução são as fronteiras, né, a casca de um sólido, isso indica que o sólido que eu quero desenhar também é um sólido de revolução. E se for esse o caso, e é esse o caso, é mais fácil de fazer o esboço. Fazer um esboço de um sólido de revolução, basta você fazer o esboço em um plano. Por exemplo, e de forma mais prática, aqui ó, no plano XYZ. Vou fazer o esboço só nesse plano da região de interesse, depois eu giro a região. Tá? Essa é a forma mais prática de fazer o esboço do sólido. Mas eu posso fazer isso sempre? Não, eu só posso fazer isso quando eu sei que o sólido é de revolução. Como é que eu sei? Porque eu vejo aqui que as superfícies elas são de revolução. Tá? Então o cilindro, por exemplo, o cilindro tem interseção com o plano YZ? Tem. Qual é a interseção do cilindro com esse plano? É uma reta. Uma reta aqui no Y igual a 1, ficou torta. Está torta ainda, mas faz quanto que é reta? E outra reta aqui no Y igual a menos 1. É ou não é? Qual é o traço da esfera no plano YZ? O traço da esfera de raio 2 aqui no plano YZ é uma circunferência, agora isso não é, eu desenhei uma circunferência aqui de raio 2, tá? Ficou torta, mas é uma circunferência de raio 2. Você consegue ver uma região que está ao mesmo tempo dentro do cilindro e também dentro da esfera? No caso aqui, nesse corte, tem que estar dentro das duas, entre as duas retas e dentro da circunferência. Essa região aqui, ó. Consegue visualizar? Então, isso aqui é um corte do meu sólido. Se eu girar esse ponto aqui, por exemplo, esses pontos aqui são importantes, ó. Se eu girá-los,
eu tenho noção de como é esse... Tá? Ficou feio aqui embaixo, né? Lá em cima também. Mas é só girar. Então isso aqui não importa muito, posso deixar pontilhado. Isso aqui não importa muito. Isso aqui também eu posso desconsiderar um pouco. Deixar aqui pontilhado. O que importa, então, é aquela parte que está ali, dentro do cilindro e acima do cone. Dentro do cilindro e entre a esfera. Tá? Aqui em cima, a tampa não é reta. A tampa é um pedacinho da esfera. Aqui embaixo, o fundo não é reto. O fundo é um pedacinho da esfera. Ok? Se você quiser acrescentar aqui o eixo X, pode agora. Então, aí fizemos um esboço, né, do sólido em questão. Está dentro do cilindro e também dentro da esfera. O cilindro é lateral e a esfera ela faz papel tanto de teto, tampa, quanto de fundo. Até aqui, gente, alguma coisa para perguntar? Querem falar alguma coisa? Não, professor. Ok? Beleza. Então agora vamos para as contas. Quero calcular o volume de um sólido. Então você vai modelar o problema. Quem me dá o volume, vou chamar aqui de sólido W. De W. Posso escrever isso usando uma integral tripla? Posso. A integral tripla de quanto que me dá o volume? A integral tripla de 1. A integral tripla de 1, e ela considera que nos seus limites do sólido W, ela me dá o volume do sólido W. Ok? Então vamos resolver essa integral tripla. A função eu já tenho, é 1. O que está faltando ali? Os limites. Então eu preciso saber descrever isso aqui. Vou botar aqui mesmo, para a gente não perder o desenho. É mais fácil eu ver aqui o teto e a base em qual direção? Na direção de X, na direção de Y ou na direção de Z? Acho que nesse caso tanto faz, né? Não. Eu vejo o teto é essa tampinha aqui. O fundo é esse arquinho aqui. Tá? Mas eles estão exatamente na direção de Z. Tá? Se esse cilindro estivesse deitado em Y, seria mais fácil ver na direção de Y. Se ele estivesse deitado para cá, em torno de X, seria mais fácil ver primeiro os limites de X. Então, como esse cilindro está em torno do eixo Z, eu vejo o fundo e eu vejo o teto na direção do eixo Z. Tá? Então, o fundo é um arco é um pedaço, né? A gente fala que não é arco, não. Agora acho que é tronco. É um pedaço ali da esfera, da casquinha da esfera. Tá? E a tampinha lá também. É a tampinha lá da esfera. É um pedacinho, né, da superfície esférica. Bom, como é que eu vou tirar essas expressões? Eu sei que a esfera é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Aqui eu tenho z igual a alguma coisa, então eu preciso evidenciar z. Então aqui z vai ser igual a quanto? Eu tenho 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu posso até colocar já o menos em evidência. 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Mesma coisa, não é? O que faz? Então, assim, para o visual não pesar tanto. E raiz quadrada. Só que, atenção, a raiz quadrada aqui, ela vem com dois coeficientes. Com mais a raiz ou menos a raiz. Tá? Quando a gente tenta evidenciar z em função de xy, a gente não consegue fazer uma só função explícita para representar toda a esfera. Tipo, vai ser necessário duas funções. Uma com coeficiente positivo, que vai me dar essa metade positiva aqui, né? A metade superior da esfera, e a outra, uma parte negativa, que vai me dar uma parte da esfera que está abaixo do plano XY.
Então, os limites aqui de Z, a expressão é parecida, só que uma tem sinal negativo, que é a parte de baixo da esfera, tá? E a outra tem coeficiente positivo, que é a parte de cima da esfera. Ok? Falta agora os limites de x e de y. Ah, mas onde eu vejo esse limite de x e y? Eu vou projetar... Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou projetar todo o sólido no plano XY. Quanto que é a projeção desse sólido? Como é, né, a projeção desse sólido no plano XY? Se você ver a projeção desse sólido aqui no plano XY, você vai ver que figura. Ah, eu vejo um disco. Se o sólido é um cilindro com tampa e fundo, e é esse cilindro aqui, ó, com de raio 1, a projeção desse sólido de todos os pontos no plano XY vai ser um disco de raio 1. Tá? Então, de novo, eu vou deixar indicado, porque se eu resolver a primeira em Z, assim que cair na dupla, eu passo para polar. Ou posso passar tudo para a tripla. A tripla toda para cilíndrica. Tá? Vou fazer assim agora. Aquela hora eu resolvi a primeira em Z, e depois eu passei para a coordenada polar. Agora eu já vou passar a integral tripla inteira para coordenadas cilíndricas. Como é que fica? A integral tripla está aqui. O 1 não tem o que trocar. O 1 continua sendo 1. Tá? O jacobiano da cilíndrica é o mesmo jacobiano da polar. Então é dr. Ô, professor, dz... Oi? por que a função é 1? Não entendi isso agora. Por que a função é 1? Isso. Porque a integral tripla que me dá o volume de um sólido é a integral tripla de 1. Ah, tá. É sempre 1, então. É Entendi. sempre 1. A integral de 1 tem essa característica, Odélio, de sempre ela te dá o que ela varre. A integral de 1 simples, ela varre um intervalo, ela te dá o comprimento do intervalo. A integral dupla de 1, ela varre uma região plana, ela te dá a área da região plana. Uma integral tripla de 1, ela varre um sólido, ela te dá o volume do sólido. Então a integral de 1 tem essa característica, ela sempre mede o que ela varre. Se ela varre um intervalo, me dá o comprimento. Se ela varre uma região plana, ela me dá a área. Se ela varre um sólido, ela me dá um volume. Entendi. Tá bom? Então é sempre 1. Então, por ser 1, não tem o que trocar. Se tivesse aqui uma expressão que envolvesse x, y e z, você teria que trocar x por r cosseno, y por r seno, e z mantém. Porque esse que é o kit da cilíndrica, tá? No caso aqui, o x é apolar, o y é apolar, e o z continua z. Isso é cilíndrica. Cilíndrica é apolar mais uma livre. Tá? Isso define a coordenada cilíndrica. O jacobiano é o mesmo da polar, é R. Então aqui 1 continua 1. O jacobiano está ali, agora faltam os limites. Olha o limite aqui de Z. Em cilíndrica, se reduz a menos raiz de 4 menos R2. Tá? E o superior é mais a raiz, fazendo aqui, ó, de 4, coloco o menos em evidência, e depois é R ao quadrado. O R, estou olhando agora para esse disquinho aqui. O R é de 0 a 1. E o θ? Olha aqui para o disquinho. Tem os 4 quadrantes. Tem pontos nos 4 quadrantes. Então o θ dá uma volta completa. Exatamente. De 0 a 2π. Tá? Então é isso. Vou integrar agora a primeira integral com relação a z. Nem preciso fazer a parte. Porque a minha função aqui nem tem z, ó. A primeira. Vou repetir a última, de 0 a 2π. A antepenúltima, de 0 a 1. Vou me concentrar aqui na primeira, na variável z. Esse r aqui pode sair. Ok? Já coloquei aqui. E vou integrar 1.
A integral de 1 me dá o comprimento do intervalo. Quanto que mede o intervalo que vai de menos a raiz até mais a raiz? Só você pegar o limite final menos o limite inicial. Então vai ser essa raiz menos ela. Vai ser ela mais ela, ou seja, duas parcelas dessa raiz. Tudo bem? Todo mundo viu? Então tá aí, ó. Vou apagar aqui. Resolvemos a primeira integral. Segunda integral. Com relação agora a R. Esse 2 pode sair. Ah, não, vou até deixar aqui esse 2, porque ele está direitinho aqui com a... Vou fazer aqui do lado, ó. Se eu escrever assim, ó, 2R, raiz de 4 menos R ao quadrado. Percebe que lembra a regra da cadeia? Uma vez que a derivada da função que está dentro é menos 2R, e aqui fora eu tenho 2R. Então vai sair por substituição simples. Chama a função que está dentro de U. Quanto que é du? Menos 2R dr. Como é que fica esse problema aqui na variável U? O que era a raiz daquilo lá ficou raiz de U. E o 2R dr eu tiro daqui, ó. 2R dr é simplesmente menos du. Ah, mas o menos du, o menos sai, e o raiz de U é o elevado a meio. Você trata como polinômio. O elevado a meio soma 1 no expoente, meio mais 1 é 1,5, ou 3 meios. E divide por 3 meios, que equivale a multiplicar por 2 terços. Tá? Resolvemos já. Vou voltar para a variável original, onde U é 4 menos R ao quadrado, com R variando de 0 a 1. Quanto que vale essa expressão aqui quando R vale 1? Quando R vale 1, aqui está faltando 3 meios. Bolou aqui. Quero apertar para caber nesse cantinho aqui. Quanto que vale essa expressão quando R vale 1? Se o R vale 1, 1 ao quadrado é 1. 4 menos 1, 3. Aqui eu tenho 3 ao cubo e raiz quadrada. Vou ficar com menos 2 terços vezes 3 ao cubo, eu acho que fica 3 raiz de 3. Tá? Porque eu tenho 3 ao cubo e tudo isso dentro da raiz quadrada. Eu posso colocar um 3 ao quadrado em evidência. Então cancela aqui, fica só 2 raiz de 3. Menos de novo, por conta daquilo ali. 2 terços. Agora eu faço R igual a 0. Quando R vale 0, aqui fica só o 4. De novo, 4 ao cubo e raiz quadrada. Ou vice-versa, 4 raiz quadrada e ao cubo, tanto faz. Vou fazer pela raiz quadrada primeiro. Raiz quadrada de 4 é 2. E 2 ao cubo é 8. Aqui eu tenho 8. 8 vezes 2, aqui vai dar 16. Tá bom? Aqui simplifica. Ficou meio apertadinho, mas é uma constante. Que constante é essa? Vou escrever aqui, ó. Menos raiz de 3 mais 16 terços. Essa é a integral com relação a R. Por ser uma constante, já coloquei em evidência. Agora falta mais uma integral. Que é a integral de 1 com relação a θ. Até aqui, gente, alguma pergunta? Não, por mim tá show. Também não, professor. Então vou repetir a constante. Quanto que é a integral de 1? A integral simples de 1. A integral simples de 1 me dá o comprimento do intervalo. Então pode fazer direto. Quanto que mede o intervalo que vai de 0 a 2π? Ah, é 2π. Tá? Então esse aqui é o resultado, unidades de volume. Então esse aqui. Tá
eu vou deixar indicado, porque tem número, né, tem π, tem raiz de 3, não tenho que reduzir muito aqui. Então, tá bom, vou deixar indicado. E essa resposta representa o volume de um sólido. De que sólido? De um sólido como esse, que está dentro do cilindro e a tampa dele e o fundo dele são definidos por uma esfera, tá, de raio 2. Então, uma peça que tem esse formato, o volume dessa peça é dado exatamente por essa constante aqui. Foi ou não foi? Foi, agora foi. Foi? Então beleza. Tá bom? Então, gente, com isso a gente fecha aí o ciclo de conteúdos que eu vou cobrar na avaliação, que vai valer nota oficialmente. Tá? Como a gente tinha sugerido, né, lá no início desse retorno. Essas 4 provas iriam cobrir, né, a primeira, aquela parte que a gente já ficou martelando aquele tempo todo de revisão, de acolhimento e ficou se estendendo. A prova 1 foi isso. E a prova 2, 3 e 4 foram questões envolvendo agora integrais duplas e integrais triplas. Tá? Com isso, vocês têm uma nota, e essa nota é que eu vou considerar para calcular a média final do período. Tá bom? Semana que vem, eu vou continuar com o conteúdo. Tá? Aí agora, daqui para frente, vai ficar só o interesse mesmo de vocês em ver todo o conteúdo até o final. Mas, assim, semana que vem eu vou falar sobre funções vetoriais, que é uma parte que eu acho bem interessante, né? São funções que servem para desenhar trajetórias no R2 ou no R3. E vou fazer uma prova substitutiva e vou colocar aberto também para quem quiser resolver. Tá? Quem fizer essa prova, eu vou substituir a menor nota. Tá claro? Tá sim, professor. Beleza? Mesmo assim, diante disso, depois, se alguém quiser fazer a AVS vai ser também vou colocar disponível uma prova com todas as questões, né, com questões parecidas com todas as que a gente resolveu até o momento, com conteúdos similares. Também, se por acaso alguém não alcançou a média, ainda vou permitir fazer a AVS. E nesse meio termo, vai ter um recesso aí para o carnaval, depois a gente vai voltar, mas não vai ser mais dia letivo, né? Vai ser só para reunião, vai ter colegiado, e parece que agora vai ter tipo um conselho de classe para o ensino superior, né? Onde quem for aprovado ou reprovado vai ter que passar pelo colegiado, tipo um conselho de classe. Então, assim, o período vai até 23, 24 de fevereiro, se eu não me engano. Então, assim, nesse período, eu vou continuar colocando os vídeos com as explicações dos conteúdos. Né? Quem interessar, se vocês tiverem, né, disponibilidade de assistir e de fazer algum exercício, pode mandar para mim a dúvida que eu tiro ainda nesse período. Tá? Foi uma forma que eu vi da gente não correr muito com o conteúdo nesse retorno, né, diante dessa parada toda que teve, e também de uma forma também de não deixar faltar conteúdo para vocês. De certa forma, a gente vai conseguir cobrir todo o conteúdo. Vocês entenderam a proposta? Sim. Sim. Tá claro, gente? Então, beleza. Tá bom? Então é isso. Então, se concentrem, né, na prova 4 lá, caprichem. Esse grupo, né, de vocês aqui, a turma é pequena, né, todos que estão aqui, né, Aline, o Alexandre Silva, Alexandre Dias, Letícia, são vocês mesmos que estão entregando as avaliações. Né, mas, assim, então continua entregando, que vai dar tudo certo. Tá bom? Vocês Tá têm bom, professor. mais alguma questão, alguma coisa pra gente falar? Não, por mim já foi. Então, beleza. Então, eu só agradeço. Show de bola. Então, eu só agradeço, gente. Obrigado aí pela participação. Tá? Bom final de semana. E a gente continua se falando, então, pelo WhatsApp. Assim que eu fechar as notas, né, ou até na sexta que vem, no máximo, eu disponibilizo para vocês o resultado. Tá bom? Então, um grande abraço. A gente se fala pelo WhatsApp. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, Boa professor. noite. Boa noite, galera. Valeu, boa noite a todos.